E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Bom, vamos direto ao ponto, porque hoje a gente vai mergulhar numa das tensões mais fascinantes, eu diria, de dentro do consultório terapêutico. Pensa bem, de um lado a gente tem aquele impulso de guiar o paciente para uma independência total, sabe? Fazer a pessoa encarar a realidade nua e crua. Mas do outro lado tem aquela necessidade humana, que às vezes é super urgente, de oferecer um abrigo emocional seguro quando o mundo de alguém simplesmente desmorona. Então, como que o analista equilibra essa balança? Essa é a nossa pergunta de $1 milhão. O objetivo final é forçar a independência custe o que custar ou prover esse cuidado ambiental? E mais importante, o que acontece quando uma teoria super rígida bate de frente com o sofrimento humano real e agudo? É exatamente isso que a gente vai destrinchar agora, contrastando duas filosofias gigantes da psicanálise e vendo como elas se aplicam na prática. Entrando na nossa primeira sessão, a busca pela autonomia. A gente tem que começar pela base de tudo, né? A visão original do Sigmund Freud, a ética da autonomia. Para ele, a análise tinha que levar a pessoa para aquele lugar que sobra quando a gente tira todos os excessos. E o que são esses excessos? São aquelas desculpas confortáveis, tipo, é mais forte do que eu, ou eu nasci assim e vou morrer assim. O método clássico que é arrancar essas justificativas para a pessoa assumir a bronca, encarar a própria responsabilidade e parar de ser refém de desejos infantis. E para ilustrar o quão difícil é esse processo, imaginem a seguinte cena. Uma metáfora bem visual. Um pássaro, ou até uma pessoa mesmo, dentro de uma gaiola. A porta está escancarada, bem ali atrás, mas a pessoa está de costas para ela, olhando só para as grades fechadas. Por que não sair? Bom, porque a autonomia assusta. Assusta muito. Ficar na gaiola traz dor? Traz, claro, a dor da dependência. Mas é uma dor familiar, previsível. Dizer não ao que fazer acaba aliviando um pouco a ansiedade. Levantar, dar meia volta e sair por aquela porta exige muita coragem. Exige abrir mão daquele conforto amargo de ser a vítima da situação. E aí a gente entra na nossa sessão 2, os limites do método clássico. Porque, cá entre nós, o que a gente faz quando se depara com alguém que literalmente não tem força nenhuma para levantar e olhar para a porta aberta? A psicanálise clássica trabalha muito com a frustração, com a abstinência. O analista não dá gratificação, esperando que essa tensão faça a pessoa se mexer. Mas e se estivermos no meio de uma guerra mundial ou de uma pandemia global? Manter aquela postura de neutralidade total sem dar nenhum apoio direto começou a se mostrar insuficiente ou até desumano em certos contextos. E aqui vai um fato que muita gente não sabe, uma surpresa mesmo. O próprio Freud sacou isso. Num texto histórico lá de 1919, ele admitiu com todas as letras que alguns pacientes chegam tão machucados, tão despreparados, que é simplesmente impossível usar só a neutralidade. Nesses casos, ele disse que o analista é obrigado a mudar de postura, combinando a análise como uma influência educativa e assumindo o papel de mestre e mentor. Pois é, isso acabou abrindo caminho para o que a galera começou a chamar de métodos ativos. Colocando as duas coisas lado a lado, fica assim. De um lado, a psicanálise clássica. O analista é como uma tela em branco, não cede aos pedidos e foca puramente em quebrar as resistências para chegar na autonomia. Do outro, os métodos ativos, que ganharam muita força em épocas de grande crise social. Aqui, o terapeuta é bem mais participativo, sabe? Ele atua em crises, orienta, dá um suporte real. No fim das contas, viraram modalidades diferentes. Mas essa divisão histórica ensina algo vital para a gente sobre a necessidade de adaptação técnica. Para a gente sentir na pele a diferença que essa adaptação faz, vamos para a sessão 3, estudo de caso. É um caso pesado, a tragédia do luto. A gente vai ver o que acontece, na prática, quando a busca teimosa pela autonomia bate de frente com um trauma devastador. Acompanhem comigo essa progressão rápida e dolorosa. Tinha uma paciente que estava evoluindo super bem. Ela tinha acabado de ter um insight duro, mas super importante, sobre os problemas no casamento dela. Um trabalho clássico de autonomia, certo? Mas aí, de repente, o filho dela adoece gravemente. Na sessão seguinte, compreensivelmente, ela só chora e fala do filho. E o que o analista faz? Preso lá naquela ética da autonomia, ele manda essa. Diz que ela está resistindo ao tratamento, usando a doença do filho para fugir do assunto do casamento. Gente, o resultado? A criança acaba falecendo, o analista nem fica sabendo e ela abandona o tratamento para sempre. Aquela intervenção fria não fazia o menor sentido diante de uma dor tão esmagadora.
O erro gigantesco apontado aqui foi a total falta de sensibilidade para mudar de marcha. O método foi colocado acima do ser humano. O que ele deveria ter feito? Simplesmente suspender aquela busca por autonomia conjugal naquele momento e dizer: fale sobre o seu filho, o processo analítico pode esperar. O analista errou feio ao jogar uma interpretação fria de resistência em cima de alguém que naquela hora só precisava de escuta pura e acolhimento. E é exatamente para evitar esse tipo de falha que a gente entra na seção 4, Winnicott e a ética do cuidado. O Donald Winnicott foi um pediatra que virou psicanalista. Ele trabalhou a vida toda com crianças e trouxe a peça que faltava por equilibrar o nosso jogo, a ética do cuidado. A grande sacada dele foi perceber que antes de exigir que alguém ande com as próprias pernas, a gente precisa garantir que essa pessoa foi segurada no colo primeiro. O pilar de tudo isso é um conceito genial chamado holding, ou sustentação. Na prática, é aquela função de uma mãe suficientemente boa, que aliás pode ser qualquer cuidador primário, tá? É organizar uma rotina, apresentar o mundo de forma simplificada e olhar para aquela criaturinha frágil com otimismo, acreditando que ela vai crescer, sem cobrar nada, só protegendo. No consultório, o analista pega essa ideia emprestada para sustentar pacientes que não têm condições psíquicas de encarar a dura realidade no momento. Então, a balança se apresenta desse jeito. De um lado, o Freud com a ética da autonomia, aprender a lidar com as faltas, suportar o desamparo e se bancar. Do outro, o Winnicott com a ética do cuidado, receber esse holding, esse suporte ambiental primeiro, para só depois desenvolver a capacidade de desejar as coisas por conta própria. O grande segredo da clínica não é escolher um time e jogar para sempre nele. É entender que os dois formam uma dualidade necessária. O erro fatal é oferecer cuidado para quem não precisa, ou exigir autonomia de quem já está quebrado. Mas aí vem a pergunta: como a gente sabe o que usar e quando? Isso nos leva à seção 5. A diferença gigantesca entre estar vulnerável e ser vulnerado. Parece a mesma coisa, né? Mas na clínica, diferenciar o tipo de fragilidade de quem está na nossa frente exige intervenções completamente distintas. Primeiro, a gente tem o paciente vulnerável. Esse é aquele indivíduo que, por causa de alguma falha no desenvolvimento ou trauma, está sem os recursos emocionais internos para ser autônomo. É aqui que a mágica do Winnicott acontece. O analista atua como ambiente de holding, esperando, dando aquele suporte emocional, aceitando a pessoa até que ela construa a força de dentro para fora. Num contraste total, a gente tem o paciente vulnerado. Pessoal, essa é a pessoa que foi literalmente largada à própria sorte pelo Estado e pelas instituições. Faltou o básico lá fora. E olha, não é só de escuta psicanalítica que ela precisa, não. Ela precisa de assistente social, de advogado, de proteção e de intervenções práticas na realidade. Tentar curar uma vulneração social que é falta de direitos só com interpretações emocionais no divã seria um equívoco profundo. Beleza, uma vez que a gente identificou a necessidade e deu aquele suporte inicial numa crise profunda, como no caso da mãe em luto, surge o próximo desafio, que é a nossa seção 6, a transição do cuidado para a autonomia. Afinal, a terapia não pode ser um colo eterno. Como é que a gente faz a mudança de volta para o trabalho duro da psicanálise? O sucesso está nisso que a gente pode chamar de a dança da transição. O analista tem que ter um molejo incrível para transitar entre as teorias. Passo 1. Aceitação incondicional e holding durante o choque inicial, 0 julgamentos. Passo 2. Observação atenta para notar quando a pessoa recobre o fôlego emocional. E o passo 3, que é sensacional, reintroduzir intervenções que geram ansiedade, mas em doses homeopáticas. O analista volta a puxar o paciente para encarar a realidade, para a autonomia freudiana, mas na medida exata do que a pessoa consegue suportar. E isso traz a gente para a nossa reflexão final. A clínica psicanalítica ensina todo dia que a teoria nunca, jamais pode engolir a humanidade de quem está do outro lado. Seja atuando como uma tela em branco para promover independência, ou como alguém que acolhe numa hora de dor incapacitante, a intenção precisa ser muito clara. Então eu deixo essa provocação para a gente encerrar. Se a clínica é uma escola, será que nós somos corajosos o suficiente para desaprender o nosso próprio manual técnico quando a vida real exige que a gente apenas escute a dor do outro? Fica aí o questionamento. Muito obrigada por acompanharem mais esse estudo com a gente, continuem pensando fora da caixa e até a próxima análise.